vou ler o verso 8, vai dizer assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, ou seja, a palavra aqui original diz assim, ainda que eu tivesse autoridade da parte de Cristo, que você faça o que é certo, mas eu prefiro com base no amor. Eu, Paulo, já velho e prisioneiro em Cristo, ou seja, a palavra velho aqui quer dizer presbítero, não é? já com toda a autoridade, suplico que demonstre a bondade do meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando ainda estava na prisão. Até aqui, amém, irmão? Amém. Os irmãos podem sentar, não tendo a palavra de Deus aberta, amém? Amém. Irmãos, Paulo escreveu esta carta a Filemon, que acabámos de ler, quando ele ainda estava preso. E ele escreveu sobre um escravo, como os irmãos devem saber. Naquele tempo, 60 anos depois de Cristo, havia muita escravidão. Cerca de um terço da população em Roma, mais de um terço da população em Roma era escrava. E então era algo normal a escravidão. Eles faziam parte do trabalho que mantinham o império de pé. Mas eles eram considerados propriedades, eles não eram considerados homens. Né? Os donos tinham direito sobre eles, os donos tinham direito de fazer aquilo que eles quisessem sobre eles. E havia algumas leis, assim, até contra a crueldade, mas eram leis assim, tipo aquelas leis que há agora com os direitos dos animais, né? Havia certas leis que nem sequer eram respeitadas. Então muitos escravos trabalhavam até para comprar a sua liberdade, mas os próprios senhores, eles não deixavam que eles acumulassem dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade. Muitas vezes nós estamos assim oprimidos. Nós queremos nos libertar, mas quem nos oprime, ele retém sempre alguma coisa para que nós possamos ficar presos nessa situação. Então esse era o mundo de Filemon. Esse era o mundo que Paulo estava naquela altura e que estava a escrever essa carta. Esse mundo que Paulo estava, havia muitos escravos que não tinham direitos legais. E a mínima ofensa que eles podiam fazer para os seus senhores, eles podiam ser açoitados, podiam ser maltratados, mutilados até, crucificados. Havia esse direito. Eles podiam ser entregues às feras para serem mortos. Se fugissem, com certeza eles eram mortos. Havia duas penas para quem fugisse. Ou eles matavam, ou eles colocavam uma marca na testa, ferro quente, para saber que era um escravo fugitivo. Mas normalmente eles matavam, porque eles não confiavam mais. Havia uma falta de confiança naquele escravo. Então era um escravo, aquilo que se chama inútil. Aquilo que Jesus falou, um servo inútil, não é? E havia muitos servos que se tornavam inúteis. E Onésimo foi um servo que fugiu, fugitivo. Onésimo é o que nós vamos tratar agora, desse escravo. Mas a Bíblia diz em Gálatas 4 que nós, enquanto somos meninos, nós, enquanto somos de menores, nós somos nada diferentes dos escravos. Apesar de sermos donos de tudo, tem que ter alguém que cuide das nossas riquezas, tem que ter alguém que cuide da nossa herança. E muitas vezes nós precisamos de ter maturidade para recebermos essa dádiva, né? Que nós já recebemos, mas para tomarmos posse, que já somos herdeiros de tudo em Cristo. Ou seja, um neófito da fé, muitas vezes, ele não passa de um escravo. Mas nós temos que assumir a responsabilidade de sermos discípulos de Cristo, de fazer o propósito de Cristo, de passarmos a ser herdeiros, passarmos a ser cooperadores da obra de Cristo. E a conversão em Cristo, ela nos uniu na mesma família. A mesma família da fé. Ela uniu senhores e servos. A palavra de Deus diz que ela uniu escravos e senhores. Ela uniu gentios e judeus. E a única força de juntar o mundo, de mudar o mundo, é a força do Evangelho. E a carta a Filemon, ela fala dessa força, a vitória do Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso. Enquanto que o pecado afasta-nos do Senhor, o Evangelho nos torna mais próximos do Senhor. O Evangelho nos aproxima de Deus. O pecado, ele destrói relacionamentos, mas o Evangelho, ele recupera, reconcilia. Vamos ver nesta carta que o pecado, ele traz prejuízo, mas o Evangelho, ele restitui. O pecado, ele traduz em tristeza, em decepção, em amargura, mas o Evangelho promove a alegria da salvação, o contentamento em Deus, a alegria no Espírito. Aleluia. O pecado nos torna prisioneiros, nos torna escravos, mas o Evangelho liberta. Amém? Amém. Glória a Deus. O Evangelho nos torna pessoas livres. Irmãos, Filemon, ele era um discípulo de Jesus. Ele
nós virem, ele era dono da igreja dos Colossenses, não é? Nós vemos a carta aos Colossenses, a igreja de Colossenses, ela reunia-se na casa de Filemon. Portanto, ele era um homem rico. Ele era dono, digamos que ele era dono da igreja, mas da igreja física, não é? E ele era dono também de muitos escravos. E um dia os seus escravos, um deles, chamado Onésimo, ele se rebelou contra o seu próprio senhor. E ele depois fugiu para Roma. A palavra de Deus não diz exatamente o que aconteceu, mas fala que ele precisava de restituir algo. Talvez algo que ele tivesse roubado. Mas nada sai do controle de Deus. E esse mesmo escravo se encontrou com Paulo e se encontrou com o Evangelho em Roma. Paulo prega para Onésimo o Evangelho e Paulo, ou seja, o Evangelho, ele converte Onésimo. E numa conversa com Filemon, Onésimo deve ter dito que, uma conversa com Paulo, Onésimo deve ter dito, olha, eu sou fugitivo. Ele deve ter confessado, não é? Porque Paulo, ele discipulava Onésimo. Então ele disse, olha, eu fugi da casa da fazenda do meu senhor, lá em Colosso. Colosso, conheço muito bem, muita gente lá. Como é que se chama o seu senhor? Filemon. Conheço bem, é meu irmão em Cristo. E aí ele viu que havia algo no passado dele que era preciso voltar atrás. Paulo prega para Onésimo e ele vê aquilo que está a ancorar Onésimo. Paulo descobre que Onésimo precisava de tratar com o seu passado, regenerar a sua alma, tratar com algo do passado que ainda estava ancorado. E Paulo exerceu a sua influência sobre Filemon na base do amor, também para curar Filemon, para curar a amargura de Filemon. Por isso é que ele disse, como nós vemos aqui, eu prefiro pedir na base do amor e não usar a minha autoridade como presbítero, não usar a minha autoridade como filho de Deus, como intermediário. É sobre esse amor que nós queremos, irmãos, falar aqui hoje. O amor que muda o mundo. O poder do amor para fazer justiça. Esta carta, ela nos ensina cada movimento que nós fazemos, irmãos, em resposta àquilo que Deus quer, ou seja, cada movimento que nós fazemos em resposta à resposta de Deus em oração, cada movimento que fazemos em resposta ao propósito de Deus, ele surge como uma onda. E essa onda, ela vai abranger todas as nossas áreas. Vai abranger toda a área da nossa família, vai abranger tudo aquilo que é os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo o que está à nossa volta, a sociedade. A carta de Paulo a Filemon é um exemplo disso. A justiça, irmãos, nós podemos exercer a justiça através do perdão. Nós podemos exercer a justiça através da reconciliação. Foi o que Paulo fez. Por quem nunca se sentiu injustiçado? Quem nunca se sentiu que precisou de perdoar? Ou quem nunca exigiu que se fizesse justiça? Ou desejou que se fizesse justiça? Ou seja, há algo que está injusto aqui. Quem nunca foi lesado por ninguém? E quem nunca precisou de pedir perdão? Quem nunca precisou de restituir alguém, restituir algo que ficou lá no passado? Redimir alguma coisa no passado? Se retratar com alguém? Irmãos, tenho falado com a pastora Ana, que é uma pessoa que eu preciso de me retratar. Quem nunca precisou de redimir e retratar com o seu próprio pecado diante de Deus? Algo que ficou lá no passado. Esses problemas são reais, irmãos. É verdade. Fazem parte da problemática da nossa vida, o lixo da nossa alma, que é preciso ser limpo e trabalhado, e Deus tem falado sobre isso. São coisas que existem lá fora, mas que machucam por dentro. São coisas que nós não conseguimos ainda lidar como deve ser. Às vezes são relações da nossa família, relações com a igreja, relações com o nosso ministério, relações na área profissional, tem influência em tudo. Como eu disse, há algo que a gente precisa tratar com Deus, há algo que nós precisamos de fazer em Deus para ver como uma onda que vai resolver o nosso ministério, que vai resolver as nossas relações profissionais, que vai resolver tudo o que está à nossa frente. Como lidar com as coisas, irmãos, com calúnias, com fofocas, né? Com contendas, com coisas que nós consideramos injustas. Questões reais da nossa vida, como perdoar o filho, por exemplo, que rouba o pai.
como perdoar coisas às vezes que a gente considera graves, como perdoar o patrão que às vezes nos despede injustamente, né? Coisas que a gente precisa de situações que precisam ser redimidas, retratadas, limpas na nossa vida. Situações que a gente achou injusto. E a gente carrega essas feridas e andamos a sangrar uns pelos outros. Paulo diz, eu carrego comigo as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. Mas ele não disse, eu carrego comigo as feridas de Cristo. Já estava cicatrizado, estava limpo. Porque ele tratou das suas feridas, ele tratou das feridas de Filemon, ele tratou das suas feridas, ele tratou das feridas do Onésimo, como nós vamos ver. Aleluia. Essas feridas elas têm que ser tratadas, irmãos. Glória a Deus. E nós vamos tratar, e eu espero à luz da palavra de hoje, que essas feridas comecem a ser saradas. Amém, Jesus. Glória a Deus. A resposta do cristianismo é o amor. A resposta do cristianismo para a injustiça é o amor. O amor flui através do Evangelho de Cristo. Aleluia. E transforma a injustiça em justiça. O amor redime. É o que nós aprendemos com Paulo e Filemon, é a aplicação da justiça, restabelecendo a paz. Ou seja, trazendo paz de novo, não é? Por isso é que Jesus falava tanto da justiça, não é? Por isso é que Jesus dizia, colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Mas quando nós falamos em justiça, muitas vezes nós temos um plano diferente. Muitas vezes nós olhamos para algo que é diferente, ilustramos algo que não é concreto. A justiça plena não existe, tudo é corrupção. A gente começa a pensar que não existe justiça. É verdade. Temos de olhar para a palavra de Deus, irmãos. E a carta de Paulo aos Filipenses, a Filemon, ela fala sobre isso, sobre a justiça. É um caso concreto de justiça que nos ensina sobre justiça. A carta está cheia de irmãos, de nomes, não é? Porque é uma carta que fala de relacionamento. A justiça é feita através de relacionamento. Ela fala em 12 pessoas. Tem Filemon, tem Onésimo, como vimos, Paulo, Áfia, Timóteo, Arquipo, tem Arfas, Marcos, Damas, Lucas, o próprio Jesus, 12 pessoas. Todos, existe um relacionamento, sem relacionamento, irmãos, não há justiça. A justiça é aplicada através do relacionamento. Aleluia. E alguém precisava de perdão nessas 12 pessoas. Nós temos aqui três que, nesta dúzia de pessoas, temos aqui três na quais a carta se foca. Filemon, aquele que precisava de perdoar. Onésimo, aquele que necessitava de ser perdoado, necessitava de perdão. E o apóstolo Paulo, que era o reconciliador. E vemos nestas três personagens a necessidade da justiça ser restabelecida. Havia aqui um sentimento de falta de justiça. Alguém precisava de perdão. E alguém precisava da oportunidade de perdoar. E alguém tinha aqui a oportunidade de ser um reconciliador, irmãos. Todos os dias nós passamos por isso. Todos os dias nós temos a oportunidade de ser reconciliadores na vida de alguém. Nós fomos chamados para ser reconciliadores. Aleluia. Aliás, eu costumo dizer que o nosso ministério, o nome dele, por isso é que não está aqui, é o Ministério da Reconciliação. Foi para isso que nós fomos chamados. Para reconciliar uns com os outros e para nos reconciliar com Deus. Amém. Mas para isso temos que estar reconciliados com o nosso irmão. E temos que estar reconciliados com o próprio Deus também. Aquilo que eu estava a falar antes do culto. Nós hoje temos essa oportunidade, irmãos. Por isso, não podemos desperdiçar aquilo que Deus está a dizer. E à medida que nós examinamos esses casos de Onésimo, o caso de Paulo, o caso de Filemon, nós vamos enxergar a importância da fé cristã em buscar a justiça. Podemos mostrar a história de Onésimo a partir daquilo que ele era. Onésimo era considerado um escravo inútil, um servo inútil. É engraçado que a palavra Onésimo significa útil, não é? Mas ele só se tornou útil quando ele conheceu o Evangelho. Então ele era um servo inútil. Aleluia, glória a Deus. E ele por ter sido um servo preguiçoso, ele por ter sido um servo desplicente, ele era um servo fugitivo, um servo que não assumiu a sua responsabilidade, desonesto, talvez, malcriado. No verso 14, Paulo reconhece a Onésimo que poderia, o que ele precisava era ir se retratar com Filemon. Ele teria que voltar para Filemon para se retratar.
E no verso 5, Paulo refere a separação de Onésimo e Filemão. Ele começa por uma carta de relacionamento muito bonita. Se os irmãos viram os primeiros versos até ao verso 6, 7, ele começa por falar da relação entre eles e a igreja. E depois é que ele faz esse pedido. Muitas vezes nós não temos essa dádiva de falar, de exortar em amor, de falar em amor, e as coisas tornam-se muito mais fáceis. Ele diz que ainda precisava de ser tratado, o seu passado, por causa da angústia, por causa da dor, por causa do medo de voltar. E a angústia de Filemão era aquela angústia da traição, ele sentia-se traído. Filemão ainda tinha a raiz da amargura. Irmãos, parece que Onésimo ele fugiu de Filemão com um débito a ele. Nós vemos no verso 18. O Paulo a dizer, se ele prejudicou em alguma coisa, ele paga. Não é que Paulo tinha dinheiro, Paulo estava preso. Paulo tinha apenas a roupa que ele tinha no corpo. Mas ele diz que ele tinha créditos em Cristo. Amém. Ele podia pagar. Filemão sabia que ele podia pagar. E naquele tempo, se um escravo fugisse, como eu disse, ele era morto ou era marcado. Então ele estava com extremo medo, né? Por isso Onésimo abandonou, ele fugiu, ele sabia que tinha roubado, tinha feito alguma coisa, então ele fugiu. E ele foi ao encontro, foi para Roma e lá encontrou Paulo. Roma, irmãos, era o lugar perfeito para se fugir. Todos os dias entrava e saía muita gente. Não havia controle, ninguém conhecia ninguém. E então era um lugar exato, assim, eu vou para Roma, chego lá, ninguém me conhece. Né? Mal sabia ele que eu não podia fugir dos olhos de Deus. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é soberano e Deus tem um propósito para cada um de nós. Aleluia. Ninguém vai fugir. As pessoas que Deus tem mandado ao nosso encontro é com um propósito também. Amém, glória a Deus. Então Onésimo estava ali em Roma pensando que estava longe de Filemão, mas ele não estava longe dos olhos de Deus. Aleluia. Onésimo era um servo inútil, mas tornou-se útil assim que ele encontrou Paulo. Tornou-se Glória útil a assim que Deus. ele encontrou o Evangelho. Aleluia. E no verso 14 diz, não lhe foi dado muita utilidade a Onésimo no passado, mas agora ele era útil para nós dois. Agora ele era útil para a igreja, agora ele é útil para todos os irmãos. E é útil para Deus. Amém. Deus não manda as pessoas ao nosso encontro por acaso, irmãos. Todos que Deus manda é para termos um relacionamento em Cristo. Aleluia. Paulo descobriu isso. E descobriu isso em Filemão, um escravo, parecia inútil. Mas Filemão, depois de conhecer o Evangelho, ele já não era mais escravo do medo. Aleluia. Ele já não era mais escravo do mundo. Mas ele era filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a libertação da escravidão é usar os meios na cruz de Cristo, usar os meios do Evangelho, os recursos providos no sacrifício de Jesus Cristo. O Evangelho é lidar com as situações que precisam ser lidadas no passado, que era isso que ele estava a fazer com Paulo. Lidar com o passado pessoal, com o passado geracional, muitas vezes com o passado territorial, coisas que a gente passou uma vida naquele lugar onde nós fomos ensinados daquela forma. É preciso voltar, é preciso lidar com isso. Voltar onde se caiu. A juntar os cacos, redimir aquilo que foi feito, reconciliar-se com o próximo e reconciliar-se com Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta e vai lá buscar os cacos, arrepende e volta às boas obras. Mas desta vez colocou limpo. Era isso que Onésimo precisava. Onésimo precisava, nós precisamos voltar como Onésimo voltou. Precisamos de tratar com Deus. Nós precisamos de enfrentar as situações do passado. Nós precisamos de enfrentar Filemão e não fugir dele. Enfrentar os constrangimentos, mas desta vez com Deus, com os princípios da cruz de Cristo. Precisamos cortar as amarras da escravidão, da opressão. Precisamos limpar a consequência do pecado. Aquilo que ficou para trás. Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele sabia aquilo que tinha que fazer. E Onésimo, após de se encontrar, ele tornou-se um servo útil, um irmão na fé. Aleluia. E Paulo disse no verso 12, eu envio-te, Onésimo, como envio o meu próprio coração. Glória a Deus. Irmãos, ele amava Onésimo. Glória a Deus. Muitas vezes a gente prega a palavra e a gente não faz nem os primeiros 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas
de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Paulo amava o Onésimo como ele mesmo. É verdade. Aleluia. É verdade. O próprio precisa muitas vezes de recuperação, irmãos. É. Porque após a conversão do Espírito, assim como aconteceu com Onésimo, existem pecados, existem vícios, existem desordens da nossa alma que precisam ser tratadas. Porque o pecado, ele é muitas vezes compulsivo. E o que é uma compulsão? Não é? O que é uma pessoa que é um drogado compulsivo? Ele precisa de mais droga, alcoólico, vai buscar mais álcool, não é? E então ele precisa de um tratamento. Hoje há aqueles centros de tratamento para alcoólicos, para drogados. Ele precisa passar pelo tratamento. E muitas vezes as pessoas não querem passar pelo tratamento de Deus para tirar essas compulsões que ainda estão catentes no nosso coração, que ainda estão no fundo lá dentro. Agora nós fomos transformados. E precisamos ser transmutados, precisa de ser transformado tudo, irmãos. Os nossos alicerces, as nossas raízes. É essa a realidade que todo discípulo de Jesus precisa de passar. Foi esse o propósito de Deus em nos regenerar à sua imagem e semelhança. Existe uma distância entre ter o direito de uma vida livre e tomar posse dessa liberdade. Por isso Jesus, quando ele foi batizado, irmãos, ele passou pelo deserto, 40 dias de provação, depois ele subiu a Nazaré e lá ele deu a primeira pregação. Ele disse, ele foi para trás, foi-lhe dada a oportunidade, ele foi lá ao púlpito, pegou o livro do profeta Isaías, abriu, capítulo 53. Ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Aleluia. Ele me enviou para libertar os aprisionados e recuperar a vista aos cegos. Aleluia. E para dar a liberdade aos oprimidos. Então ele enviou para quê? Para pregar o Evangelho. Libertar aqueles presos que estavam em cadeias, acorrentados. Abrir os olhos aos cegos e libertar os oprimidos do diabo. Aqueles que chamam estão presos, mas continuam oprimidos. Então qual é a diferença daqueles que estão presos dentro da cela, amarrados, e aqueles que estão na cela, com a porta da prisão e não conseguem sair? Abrir os olhos aos cegos. É o que estavam dentro de uma coisa e outra. Eles estão dentro da cadeia, têm a chave que Jesus já fez, mas não querem sair, não conseguem sair, não sabem como sair porque estamos cegos. É verdade, Senhor. E Jesus veio para libertar, restituir a liberdade aos Aleluia. oprimidos, abrindo os olhos. E eu creio que o Senhor quer abrir os olhos esta manhã, cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há dois tipos de escravos: aqueles que estão amarrados, que não conseguem sair, precisam que sejam rompidas as correntes, e aqueles que já têm a chave, não têm grilhões, não têm nada, mas não conseguem sair. Meu Deus. Oh Deus, E Onésimo era um desses escravos, ou seja, ele já estava ali perto, ele estava em Roma, mas ele estava com os olhos tapados. E o apóstolo Paulo foi enviado por Deus, através do Espírito Santo, para lhe abrir os olhos. E após a sua conversão, Onésimo abriu os olhos espirituais e conheceu a liberdade em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus deu-nos o espírito de coragem, Aleluia. o espírito de poder, o espírito de domínio próprio, um espírito capaz de voltar, filho bom, um espírito capaz de voltar àquilo que é preciso ser tratado, e ele conseguiu. Aleluia. Pelo Espírito Santo, irmãos, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Onésimo teria que começar esse processo de restauração, pedindo perdão, oferecendo-se para restituir aquilo que tinha sido roubado. Ele precisava tratar com os danos da fuga que ele fez. Por isso, os danos que ele causou ao seu Senhor. Irmãos, ele falhou, ele pecou, ele omitiu, ele fugiu do seu Senhor. Depois de ele fazer isso, ele ainda fugiu. Eu não sei quais são os danos que cada um de nós já causamos ao nosso Senhor. Eu não sei que propósito é que nós já fugimos, quanto tempo é que nós adiamos o propósito de Deus na nossa vida. O Senhor está a dizer que há coisas que ainda devemos rever com Ele. Há coisas que nós ainda não retiramos, ainda não nos retratamos, ainda não redimimos com Ele. Há coisas que nós não pedimos perdão, que nós não restauramos com Deus. Eu e vocês somos um Onésimo aqui, irmãos. Pecamos, causamos danos, ferimos o Senhor,
adiamos o propósito, muitas vezes nós fugimos dele, fugimos do propósito e qualquer semelhança com a realidade de Onésimo aqui nesta carta, irmãos, não é coincidência. O relacionamento de Onésimo com o seu Senhor precisava ser restaurado, precisava ser redimido. Existe também essa questão da remissão, irmãos. Ou seja, o que é que Onésimo podia fazer? Onésimo não tinha nada. Ele não podia redimir em nada, não é? Aparentemente ele roubou algo do seu Senhor e precisava ressarcir, mas e Paulo, ele promete, ele diz no verso 18 e verso 19, que ele próprio pode pagar, mas ele não tem nada também para pagar, não é? Então, no verso 9 ele diz, então eu vou pedir em amor. O nosso perdão, irmãos, a nossa reconciliação com Deus, a nossa reconciliação dos irmãos, ela alegra o coração do Senhor, assim como alegrou o coração de Paulo. Ele diz, eu tornei-me pai dele na minha fé quando ele estava na prisão. Então eu suplico para que mostre bondade para com o meu filho Onésimo. Eu prefiro pedir em amor. Ele ficava alegre com isso. E assim nós também, quando alegramos o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos de alegrar o Senhor. O apóstolo diz no verso 22, por favor, prepare um quarto para mim. Eu espero que as minhas orações sejam respondidas para eu ver-vos em breve. Ou seja, o reconciliador ia estar ali com o servo e com o Senhor também. Aleluia. Assim nós estaremos também com Cristo, com Jesus que já nos reconciliou com Cristo, com o Espírito Santo. Nós estaremos em nome de Jesus, Senhor. Mas precisamos de fazer como Onésimo. Onésimo foi um servo inútil que roubou, fugiu, encontrou Paulo e ao encontrar Paulo encontrou Cristo. Ele encontrou a fé. Cristo levou de volta para Filemão. Ou seja, Paulo, através do discipulado, conseguiu convencer ele para o caminho de volta, para fazer o caminho de volta. E é assim que nós também temos que fazer, irmãos, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso reconciliador. Ele ensina-nos o caminho de volta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém volta para Deus. Sem o qual ninguém volta para a verdade de Deus. Então nós precisamos de Cristo para voltar, irmão. Nós precisamos da palavra de Deus, da lavagem pela palavra. Amém, Jesus. Eu imagino quando a porta foi aberta, né? A porta é aberta quando ele bate à porta, né? Filemão abre a porta e aparece lá Onésimo. Sem nada, não tem nada para restituir, só está aqui uma carta. Ele só abre a carta. Não conversa. Assim somos nós, irmão. Nós não temos nada para redimir perante Deus. Nós não temos nada, nós só temos uma carta. Mas essa carta é uma promessa de Deus, é uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Ele prometeu nas nossas vidas, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos de perdão como Onésimo precisa. Nós temos que ter fé e coragem para redimir. Nós temos fé e coragem para levar essa carta, irmãos. Pregar esse evangelho a todos aqueles que se arrependam também. Aleluia. Confrontar a nossa memória ferida, confrontar as nossas culpas, lidar com os abusos, com as vergonhas, com aquilo que está lá no passado, com os traumas, com as cadeias pecaminosas, porque Deus já nos deu essa ferramenta, Deus já nos deu a sua palavra, através da lavagem pela palavra. Aleluia. Lidar com os traumas, lidar com os pecados ocultos, as iniquidades do passado, as amarguras, as feridas. Voltar atrás e restituir. Voltar atrás e lavar. E nós estamos respaldados com essa carta, irmão. Nós temos essa ferramenta na mão. Temos que curar essas feridas geracionais, territoriais, relacionamentos, inimizades conjugais, coisas que o Senhor está a falar, desacertos, são desordens espirituais. Essas desordens, elas causam uma brecha na nossa vida espiritual. Porque toda a vida, todas as coisas foram feitas com uma ordem. E a lei de Deus é uma ordem. A lei de Deus ela não pode ser... nós fizemos uma aliança com Deus que ela, às vezes tem que ser restaurada. E restaurar o nosso relacionamento com o próximo. Nós não vamos nós vamos ter que nos identificar, nós temos que voltar, temos que nos identificar e tratar, irmãos, o lixo que ainda está acumulado na nossa alma. Tudo o que está no passado precisa ser trazido à tona e precisa ser limpo. Precisamos de enfrentar Filemão. Às vezes nós temos medo de Filemão,
Eu não quero voltar lá. Eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para restituir, eu não consigo fazer nada. Agora está feito, mas nós temos que enfrentar Filemão. Temos que voltar ao nosso Senhor, restaurar a aliança quebrada e redimida. Aleluia. E por outro lado, Filemão também precisava de perdoar. Muitas vezes nós estamos como o Filemão. Filemão precisava dar as boas-vindas a Onésimo e acolhê-lo com amor. Você às vezes está a precisar até, está como Filemão, precisa de perdoar Onésimo. Ou às vezes nós estamos como o apóstolo Paulo, precisamos ser o reconciliador. Ele disse no verso 7, receba Onésimo com amor. Abra os braços para ele, aquela pessoa que abandonou tem que abrir os braços e recebê-la de novo. Terá que, imagina o Filemão a ver aquela carta, então, mas eu agora vou ter de estar aqui com este café na minha casa. Todos os dias eu tenho que abrir a gaveta dos talheres, contar os talheres, está tudo aqui outra vez, ver a caixa das moedas, ver cada vez que eu dou dinheiro a ele para ir à praça comprar coisas, tenho que ver se corrigir o troco, se ele não roubou nada. Agora tenho que estar sempre a olhar aqui com esta pessoa aqui em casa, com qual eu não confio. Eu não confiava, irmãos. O problema é esse. É quando o inimigo das nossas almas, ele manda um traidor para a nossa vida, o objetivo dele é tirarmos a confiança. Para que a gente já não confie mais nos irmãos. É verdade. E é isso que nós não podemos permitir, irmãos. Nós temos que Glória a confiar. Deus, é verdade. Aleluia. Esse é o grande estrago que o inimigo das nossas almas quer fazer. Filemão precisava de confiar e ainda tinha que transferir a responsabilidade para Onésimo de novo, absorver a dívida de Onésimo. Filemão precisava de adotar Onésimo como filho. É isso que o cristianismo diz. Mas Onésimo, irmãos, era o filho que ninguém queria ter. Onésimo era ladrão, ele era fugitivo, ele era pobre, ele não tinha nada, ele era falho, ele era inútil, ele só conheceu ele como um servo inútil. Ainda por cima era fugitivo. Mas Filemão precisava de cuidar de Onésimo, precisava de adotá-lo como Paulo adotou. Paulo não disse, olha, a carta não estava a dizer, Paulo, esquece aí aquilo que ele te fez, perdoa ele e depois vai-se embora, isso é coisa do passado, que vamos deixar. Não, ele não disse isso. Ele disse, acolhe como filho. O apóstolo Paulo conhece que há uma dívida, ele reconhece e diz que essa dívida vai ter que ser paga. Ele precisou ou seja, Onésimo precisou de enfrentar os erros do passado com os recursos que Deus lhe deu no Evangelho. E o tratamento de Deus é para fazer-nos zerar o crédito de injustiça acumulada que nós às vezes temos. Todos nós, irmãos, acumulamos créditos de justiça e de injustiça. E antes de sermos convertidos por causa do pecado, vamos acumulando esse crédito. E quando nós somos sujeitos a Deus, viabilizamos essa atmosfera e começamos a dar fruto. Começamos a ver aquele crédito que é preciso ser tratado com Deus. Se nós quisermos confrontar realmente aquilo que está lá, se nós quisermos lidar com as coisas do passado, se nós quisermos que é necessário limpar essas situações, é necessário, nós vamos conseguir, irmãos, vamos cortar os galhos secos, vamos cortar tudo aquilo que está, não permite-nos dar fruto. É necessário ver essa poda. E quando nós nos sujeitamos ao tratamento de Deus, começam a cair as acusações satânicas, começam a fechar aquelas brechas que estavam abertas. A perseguição espiritual começa a ser repreendida. E nós deixamos de ter medo, nós deixamos de ser escravos do medo. Passamos a ser realmente a viver essa fidelidade de Deus. E Paulo continua a reconciliar e vamos ver o método que Paulo usa. É um método existente, ele insiste muito naquela carta, ele começa tirando todas as travas que estavam dos olhos de Filemão. Filemão ele também precisava de abrir os olhos. Ele também estava preso na angústia, ele estava preso na raiz da amargura. E ele precisava que fossem abertos os olhos. E no verso 8 ele diz, ainda que eu pudesse agir em Cristo, ou seja, ainda que eu pudesse, ainda que eu tivesse autoridade para exigir sobre você, eu não vou exigir. Eu vou falar por amor. Porque por amor ele sabia que falando por amor, pedindo por amor, irmãos, hoje em dia, muitos no mundo, eles usam o seu poder. Muitos na igreja usam a sua autoridade como forma de poder. Não pedem amor. Não fazem as coisas em amor. Não exortam em amor.
E então, por isso é que às vezes não conseguimos o resultado. Mas ele diz, eu prefiro usar o amor. Paulo sabia que o amor ia constranger, assim como o amor de Cristo constrangeu a igreja, assim como o amor de Cristo constrangeu Filimão, e ele se converteu. As pessoas não nos ouvirão, irmãos, se nós não falarmos em amor. As almas não virão se as palavras não forem ditas em amor. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, ainda que se eu falasse, ainda que se eu tivesse todos os dons, ainda que se eu falasse a língua dos homens, ainda que se eu falasse a língua dos anjos, se eu não fizesse por amor, eu nada seria. Eu não conseguiria ser ouvido. Não eram aqueles milhares todos que se converteram na prisão. Nada disso aconteceria. O amor é essencial, irmãos. E se não vivêssemos em amor, nós não vamos conseguir. O verso 11 diz que ele argumenta para receber Onésimo seria um benefício para ele. Seria beneficente para todos. Ou seja, era benefício. Ele disse, isso é um benefício para você e um benefício para mim. E um benefício também para Onésimo. Amém. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Aleluia. Onésimo não fugiu por acaso, ele não foi parar a Roma por acaso. Todas as coisas elas coincidem, irmãos. Deus tem um plano para todas as coisas. Agora, muitas vezes a gente interpreta a palavra de Deus de uma forma diferente. A gente diz, não, todas as coisas cooperam para o meu bem. Para que eu fique mais rico, para que eu fique com mais conforto, para que eu fique mais independente, para que eu tenha mais liberdade. E não é isso que a palavra de Deus. As coisas cooperam para o bem. Através desta carta, a escravidão séculos depois foi abolida. Através desta carta, muitas pessoas se converteram. Através desta carta, eu creio que nós vamos nos converter mais, irmãos. Amém. Glória a Deus. Onésimo foi transformado. E mais do que isso, ele foi transfundado, irmãos. Foi tirado daquela... Muitas vezes a gente pensa que foi transformado, mas é só o superficial. Mas houve uma mudança de fundamentos. Uma mudança interior, uma mudança genuína, uma transformação restaurada. Foram restauradas as estruturas, foram restaurados os fundamentos, os alicerces, tudo foi feito de novo. Era isso que Paulo estava a fazer através do discipulado, a Onésimo, a restaurar os alicerces. Por isso é que ele disse, eu vou enviar o meu próprio coração. Oh, irmãos, será que nós estamos a discipular como Paulo discipulou? Será que nós estamos a tratar os nossos irmãos como Paulo, ou resolver essas situações que Deus encontra Deus manda ao nosso encontro? A atitude de Paulo faz-nos lembrar um grande pacificador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está a seguir o exemplo do Mestre. Paulo é falar de alguém que encoraja perdão até conseguir. Ele é insistente, ele fala. Porque o amor, ele faz justiça, irmãos. O pano de fundo desta carta de Filemão é a justiça. É necessário conceder o perdão. Onésimo precisava de conceder o perdão. Porque ele fugiu, irmãos. Eu creio que ele sentiu-se no direito de fugir. Ou seja, não, eu sou escravo. A escravidão não podia existir. E ele sentiu-se, ele quis recorrer ao direito. Ou seja, nós temos livre-arbítrio também. Não é? Muitos de nós, muitos que até conhecem o Evangelho, dizem, não, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu tenho o direito de ser livre como eu quero. Ele lutou pela sua liberdade, mas não assumiu a responsabilidade. Filemão, por outro lado, ele ficou defraudado. Ele ficou angustiado, ele ficou amargurado. E precisava se retratar com tudo aquilo. E Paulo estava ali no meio a reconciliar. A desilusão, ela trouxe amargura a Filemão. Mas nós vemos sempre como Paulo, pacificadores, reconciliadores, não é? Como falei aqui. A palavra de Deus diz em Mateus 5, não é? No Sermão do Monte, ele diz, felizes são aqueles que, ou seja, bem-aventurados aqueles que reconciliam. Bem-aventurados os pacificadores, os reconciliadores, porque são os chamados. E nós somos chamados filhos de Deus. Será que nós estamos a fazer esse ministério da reconciliação? Será que nós somos reconciliadores ou muitas vezes nós não mandamos mais astas ainda para a fogueira? Precisamos ser perdoados e perdoar os outros. Precisamos daquilo que Filemão precisou e Onésimo também. Muitos vivem oprimidos por causa da sua consciência que já foi cauterizada pelo pecado. Já não conseguem voltar mais para Filemão.
Muitos continuam, começam a ficar intoxicados, com a mente intoxicada, vivem oprimidos pela consciência da culpa. Mas não conseguem receber o perdão, não conseguem pedir o perdão. Quanta gente vive vivendo assim, fugindo de Deus, correndo da confrontação com Deus. Igualzinho ao Onésimo. Quanta gente precisando de encontrar Paulo, precisando de ouvir a reconciliação, precisando de ouvir o Evangelho e viver esse Evangelho. Talvez cada um de nós seja como Paulo, ou como Onésimo, ou até mesmo como Filemão, precisando de perdoar. Ou precisando de voltar para Filemão. Não adianta fugir de Filemão. Onésimo nunca podia se ver livre. Ele ia sempre corregar como o peregrino, aquele fardo às costas, o fardo daquilo que estava no passado. E ele estava ali. Imaginem a cena. Onésimo estava ali a visitar Paulo. Paulo estava dentro das grades da cadeia, não é? E era Onésimo é que estava preso. E Paulo é que estava livre espiritualmente. As coisas ali estavam ao contrário. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos livres, mas não conseguimos enxergar a cela. Nós estamos de portas viradas para a saída e a olhar para a cela e a porta está aberta. Oprimidos por causa dos danos do passado. Oprimidos por causa daquilo que está e daquilo que não conseguimos resolver. Oprimidos porque nós não temos a coragem de enfrentar Filemão. Oprimidos com as ferramentas na mão. Há coisas que ainda não pedimos perdão, que ainda não restauramos. Que ainda não fizemos como Onésimo. E esta mensagem ela vem a transmitir, irmãos, coragem para nós voltarmos. Coragem para nós restituirmos. Coragem para nós nos relatarmos. Para nós retratarmos com quem precisamos de ser retratados, irmãos. Para lidar com o passado, para confrontar a memória ferida, para confrontar todas as culpas, os pecados, os traumas encobertos, para confrontar todas essas cadeias pecaminosas, tudo aquilo que ainda precisa ser restaurado, irmãos. Nós estamos respaldados com a carta. Não é a carta de Paulo, mas é a carta do próprio Deus. Ele já nos deu as ferramentas, irmão. Nós estamos respaldados com essa carta. E com ela podemos voltar para o Senhor ainda hoje, irmão. Por isso vamos ter que enfrentar Filemão. Receber essa mudança genuína das nossas estruturas. Vamos mudar esses pilares, os fundamentos. Vamos ter essa transfundação em nome de Jesus. O Espírito de Deus, irmãos, traga à memória aquilo que nós precisamos tratar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.